Olá, galerinha. Meu nome é Solange, mais conhecida como Sol. Sou deficiente visual de nascença. Nasci com síndrome de Peters, que é uma malformação genética, e por causa dela eu tinha 3% de visão, que era bem pouquinho, mas me ajudava bastante. Eu conseguia ler ampliado, conseguia escrever a tinta, conseguia ter uma boa definição de imagem de perto e tenha uma boa definição de cores também. Porém, com o tempo, a síndrome de Peters foi evoluindo e virou um glaucoma agudo e fez com que eu perdesse o pouco de visão que eu tinha. Aí, por causa disso, eu tive que ir me adaptando ao longo da vida, né? Então, eu fui fazendo aulas para poder me readaptar. Primeiro, eu comecei a usar bengala, né? Comecei a bengala de Hoover, né? Bengala de ponteira, bengala branca. E aí, depois, para ajudar na orientação e mobilidade, de achar degrau, tamanho, perceber o tamanho do buraco, né? A distância das coisas. E aí, depois, eu comecei a ir me adaptando usando leitores de tela no celular e no computador. Com o tempo eu fui me acostumando, né, sabendo que eu ia ficar cega, eu fui aceitando gradativamente essa possibilidade, mas não dizer que a gente fica feliz com essa questão, né, mas a gente vai se adaptando e aceitando e aprendendo a usar os recursos de acessibilidade que tem. Em 2020 eu comecei a aprender o Braille, e porque eu quis mesmo, aprendi na época da pandemia, aprendi online. Depois, em 2022, eu comecei a trabalhar na ASIC, Associação Catarinense de Integração para o Cego, dei aula de Braille para as crianças, dei aula de pré-soroban também um tempinho, aquele ábaco japonês que a gente ensina para fazer cálculo. E depois eu fui dar aula de utilização de smartphone, onde eu ensinava os alunos a utilizar o celular, tanto o celular Android quanto o iPhone, com os recursos de acessibilidade que é nativo do celular, tanto com os de ampliação de tela, quanto com os leitores de tela nativo do celular, né? Para o Android o TalkBack, que é o que eu utilizo, e para o iPhone o VoiceOver. Também tem o assistente de voz, né? A Siri do iPhone e o Google Assistente do Android. Em 2023, eu comecei a dar aula de informática aqui na SIC, lembrando que eu já usava o computador com leitores de tela desde 2010. Então, para mim foi muito fácil, né, essa transição, porque é uma coisa que eu realmente utilizo. Os computadores aqui da sala onde eu trabalho, todos eles têm o NVDA, que é um leitor de tela, que a gente instala, ele é gratuito, mas a gente também utiliza o narrador do Windows, que é um leitor de tela nativo do Windows. Quem utiliza o Linux tem que usar o Orca, que é nativo do Linux, que também é um leitor de tela, mas a gente quase não vê o Linux por aí, né? Mas a gente também trabalha com ele. Aqui eu ensino os alunos a utilizar o Windows, o Word, o Excel, a internet, o e-mail, para, né, quem está na idade escolar e para quem está na profissionalização para o mercado de trabalho. As pessoas vão fazer o mesmo que uma pessoa que enxerga faz, com a diferença de que as pessoas que enxergam utilizam mais o mouse, a gente não utiliza o mouse, a gente utiliza os atalhos de teclado, e aí acaba tendo que decorar muito mais coisas, e as pessoas que enxergam normalmente não frequentam a cursos de informática comum, porque nesses cursos o pessoal não trabalha com leitores de tela, muitas vezes não conhece os leitores de tela e acaba não acolhendo esses deficientes visuais que chegam procurando esse tipo de conteúdo. Mas aqui na associação e como em qualquer outra associação de cegos do Brasil, é ofertado essa disciplina de informática para que as pessoas com deficiência visual também tenham acesso à rede de computadores e internet com acessibilidade. Quem tem baixa visão utiliza normalmente a lupa do Windows ou os recursos de ampliação de tela que a gente tem, ampliação de fontes, né, o uso muitas vezes do leitor de tela junto com a ampliação, que ajuda bastante para não causar o cansaço ocular, né? E adaptações, por exemplo, de alto contraste, que a gente faz também no celular, né? Para adequar aquele brilho da tela ou até mesmo a coloração para ficar mais forte ou mais claro, conforme a necessidade de cada pessoa, porque baixa visão varia muito de pessoa para pessoa, dependendo da doença que ela tem, da deficiência que ela tem. Fora o meu trabalho, eu também sou escritora, tenho 2 livros publicados, né? Sou poetisa, tenho um canal no YouTube, onde eu divulgo as minhas poesias, falo um pouquinho do meu trabalho. Sou atleta
Treinei judô durante 10 anos, tenho 86 medalhas do judô, tenho 8 medalhas do sumô, na época que eu treinei sumô também, mas eu treinei sumô na mesma época que eu treinava judô, né, de 2013 a 2015, e o judô de 2012 até 2022. Em 2022 eu entrei no jiu-jitsu e de lá pra cá foram também 8 medalhas. Participei até do Campeonato Brasileiro de para Jiu-Jitsu, onde eu fui campeã aqui em São José, Santa Catarina. Fui medalha de prata no Sul-Americano de para Jiu-Jitsu em São Paulo. No judô tem bastante medalhas do campeonato regular, que é com pessoas que enxergam, e também na modalidade paralímpica. Porém, no sumô eu fui terceiro lugar no brasileiro, né, de sumô. Tem medalhas de campeonato regional, de paulista, estadual também, mas enfim, podia ficar falando da quantidade de medalhas até amanhã aqui, né? Mas, enfim, eu parei com as artes marciais por conta do glaucoma. Em 2022 eu tive um pico de pressão muito forte e subiu muito o glaucoma, eu perdi o restinho de visão que eu tinha. E aí, por causa disso, eu comecei a ter muita tontura, muita dor quando eu ia lutar. Eu tava sofrendo muito impacto por causa dessa oscilação do glaucoma. E aí, por isso, eu fui orientada a dar um tempo, né? Parar um pouquinho com as artes marciais, porque a gente fica de ponta cabeça, a gente faz cambalhota, e daí acabei sentindo um pouco o impacto. E aí, para não ficar sem atividade física, eu migrei para o ciclismo, que eu já pedalava com o pessoal dos Novos Horizontes todo sábado, né? É um projeto que tem aqui em Florianópolis, um grupo de ciclistas voluntários que guiam pessoas cegas. Esse projeto, basicamente, a gente se inscreve para poder ser guiado, né? Então, a Tandem é uma bicicleta de 2 lugares. No caso do projeto, a gente utiliza mountain bike. O projeto tem essas bicicletas e aí pessoas que são ciclistas voluntárias, elas vão guiando as pessoas cegas. Então, a gente todo sábado sai lá do Titri, faz algum trajeto até o aeroporto, volta até o Titri, vai até o Morro das Pedras e volta, vai até, faz a beira-mar, né, de São José e volta, e vai, às vezes vai até Santo Antônio de Lisboa, até o Santinho, sobe o Morro da Lagoa da Conceição, então sempre tem um trajeto diferente, e aí a gente faz em torno ali de 30, 40, 50 quilômetros, muitas vezes no final de semana. A Thunder ela tem 2 lugares, é uma bicicleta com um quadro bem grande, onde tem 2 bancos, 2 guidões e 2 pares de pedal, porque os dois têm que pedalar igual, tanto o piloto, né, a pessoa que está guiando, quanto a pessoa com deficiência visual que está atrás. O quadro ele é fixo, né, então ele tem os dois pedais são fixados nesse quadro, os dois têm que pedalar igual, porque são o peso de 2 numa bicicleta, né? Então os dois têm que pedalar, têm que fazer força. Daí em 2023 eu comecei a competir no paraciclismo, porque daí eu saí do esporte, das artes marciais, e também ganhei algumas medalhas, né? 2 medalhas de bronze na taça Brusque de paraciclismo e uma medalha de prata no Parajasc. Participei também da prova de pista esse ano, né, que é com a bike fixa. Na competição a gente usa a Speed, né, que é mais rápida, né, pneu mais fino e muito mais veloz. Então é bem legal. Gosto muito de praticar esporte, gosto de literatura, gosto do meu trabalho, gosto da vida em si, né? E tô aqui para falar um pouquinho de mim mesmo, me apresentar e falar que nós, pessoas com deficiência, podemos fazer todas as coisas que quisermos fazer, com adaptações, com um pouquinho de boa vontade às vezes do outro, porque a maior dificuldade de nós, pessoas com deficiência, às vezes não é a nossa limitação física, e sim a barreira atitudinal. Essa é a maior barreira hoje que eu vejo que nós, pessoas com deficiências, enfrentamos, porque se o outro não permitir que eu avance, eu também não consigo. Hoje em dia existe recurso de acessibilidade para tudo, né? Praticamente tudo que a gente quiser fazer, a gente consegue fazer. Basta querer e basta que seja nos facilitado um pouquinho, né? E o pouquinho que eu falo é você ter boa vontade de olhar para o outro com empatia e permitir que ele possa se evoluir, se adaptar, ter o tempo dele, né? Progredir.
A deficiência ela é apenas uma característica, não é o que nos define.